Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Homens à Mesa. Você que está aí na sua casa nos acompanhando nesta noite maravilhosa, eu tenho certeza que será uma noite de bênção para mim e para a sua vida. Do meu lado aqui hoje, presbítero Cadu Quierme, presbítero Luiz Henrique, e ele que vai estar adorando juntamente conosco, Victor Mendes. Eu? Manda fogo. Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos juntos louvando o Teu nome, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, por mais uma oportunidade, meu Pai, de estar falando em comunhão sobre Ti, Jesus. Nós te agradecemos por esse dia, Pai. Nós te agradecemos pela nossa casa, Jesus, pelo Teu amor, Jesus, pelo Teu cuidado, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai. Teu amor que lança fora todo medo do meu coração. Tua graça que me leva onde você está. Teu amor que lança fora todo medo do meu coração. Tua graça que acalma e me leva onde você está. Pois você é o meu amor, o meu coração é teu. Pois você é o meu amor, o meu coração é teu. Te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Teu amor que lança fora todo medo do meu coração. Tua graça que acalma e me leva onde você está. Pois você é o meu amor, o meu coração é teu. Pois você é o meu amor, o meu coração é mais, Jesus, Jesus. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus.
Jesus, Jesus, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, Jesus. Glória a Deus, né? Que nós possamos desejar isso constantemente. A presença do Senhor em nossas vidas, transformando os nossos corações. Muito bem, eu sou o pastor Rony André e hoje nós vamos ter um papo à mesa com homens aqui, super especial, falando sobre a quarentena. O Covid-19 chegou nos convidando a nós sairmos da nossa rotina, né? Chegarmos até o ponto que nós chegamos hoje. E hoje nós vamos ter um papo super bacana aqui, né? Falando sobre essa interatividade, a interatividade na quarentena. Como é que tem sido para vocês nessa semana, nesses dias, nesses meses, essa posição da interatividade nesse momento de quarentena? Quer começar, Cadu? Boa noite, pessoal. Eu acho que esse bate-papo chega num tempo, acho que muito oportuno e eu acho que certo, né? No comecinho ali eu tava lembrando, né? O comecinho foi bem difícil, né? Foi bem difícil. Você sente que parece que a tua liberdade foi tirada, né? Você não estava preparado para aquilo. Foi realmente no início ali um choque, né? E nas primeiras 3 semanas foi aquele período, né? Período de adaptação, filhos, rotina de casa, né? Onde realmente saiu tudo meio que fora do controle, né? Entre aspas ali, em relação ao horário, né? A falta do trabalho, né? Aquela preocupação inicial ali do sustento, né? Foi um choque, acho que para todos, né? A gente compartilha isso, né? Acho que para todo mundo, né? Esse primeiro momento. E eu falo que é oportuno esse bate-papo nosso, porque teve acho que uma adaptação, e creio que a gente pode hoje compartilhar muitas coisas, né? Então, esse tema, né, interatividade na quarentena, a gente tem, acho que, bastante coisa para falar em relação ali, principalmente, né, eu que sou pai, tenho um garoto de 8 anos e um de 6, né? Pude perceber muitas coisas, né, que eu até como um pai presente, mas acho que faltava, né? Faltava algo a mais ali. Eles necessitavam de algo a mais, né? E, enfim... Na verdade, então, a quarentena ela se tornou uma descoberta, né? Eu acho que foi uma grande descoberta para todas as famílias de uma forma bastante ampla. O momento da quarentena, quando você teve o isolamento inicial, né, o isolamento social inicial, quando as pessoas começaram a ficar confinadas em suas casas, você tinha ainda uma dificuldade de relacionamento, porque não tinha aquela proximidade do dia todo, todos os dias. O Cadu estava falando da questão da rotina. Você tinha uma rotina, você acordava um determinado horário, via o teu filho, a esposa, e de repente você sai para um trabalho. Então você muda aquele ambiente e você ia para uma rotina de trabalho normal. A partir do momento que foi determinado o isolamento, você tem que descobrir um novo relacionamento que você passa a ter ali de forma mais próxima dentro de casa. Então, você toma o teu café e aí você vai ficar em casa agora. Você toma o teu café e aí o filho acorda e você vai começar a conversar com ele, vamos dividir o mesmo horário de televisão, vamos dividir, às vezes, o mesmo horário de computador, vamos dividir o mesmo horário de outras atividades que nós não estávamos mais dividindo, por conta de uma rotina normal. Quem tem, às vezes, o seu trabalho em casa, está até mais acostumado com isso, quem trabalha em home office, mesmo antes do período de isolamento. Mas para a gente que passou a adotar o isolamento, você criou essa nova rotina a partir dali, e ali você teve essas descobertas do aproximar do relacionamento. O aproximar do relacionamento, acho que foi o mais surpreendente em tudo, em todos os sentidos. Tanto para o bom, para aqueles que estavam dispostos a corrigir tudo o que precisava, acertar tudo o que precisava, tornar o ambiente
agradável, como também aqueles que a gente ouve falar às vezes na televisão em situações ruins, que a convivência muito próxima acabou gerando bastante atrito por conta da diferença de pensamento, da diferença de propósito que às vezes existe entre as pessoas. Só fechando isso que o Luiz comentou, né? Comigo aconteceu isso na terceira semana, né? Até a terceira semana, realmente, a gente perdeu um pouquinho a mão, assim, estava meio sem saber como fazer. Até que uma noite, era 3 horas da manhã, meu filho acordado comigo, né? Ele falou, papai, que horas são? Eu falei, 3 da manhã. Nossa, papai, eu nunca fiquei acordado até 3 horas da manhã. Literalmente fora da rotina, né? E aí eu falei, opa, peraí, a gente tem que dar um jeito. E aí nós conseguimos voltar à nossa rotina de horários, né? O horário que vai deitar, o horário que acorda, o horário, consegui. E foi muito legal. Foi interessante também que nesse período da segunda para a terceira semana, o Luca, eles sempre gostaram de vir à igreja, né? A salinha era muito legal, né? Faziam questão de cada um ter a sua Bíblia ali, enfim. E aí o Luca virou para mim e falou, papai, você conta uma história para mim? O Daniel, o mais novo, papai, você conta uma história? Eu contei a história. E aí o Luca estava perto, ele aprendeu a história, né? Contei a história ali do bom samaritano para ele e tal. E aí ele passou a contar para o irmão, porque o irmão queria que toda noite contasse a mesma história. E aí o Luca me chama, 8 anos de idade, papai, eu queria te pedir uma coisa. Você faz um estudo bíblico comigo? Eu falei, opa. Que profundo, né? Um estudo bíblico. Até essa semana eu falei, ei filho, né, o estudo tal, né, porque ele estava lendo um versículo por dia. Eu falei para ele, você vai ler esse versículo, depois você vai me contar, tal. E ele começou. Mas aquilo me deu um start, sabe? Que eu precisava, mesmo sendo um pai presente, eu precisava ter um tempo de qualidade, na verdade, né? Como era o tempo que eu estava tendo com ele? Eu precisava melhorar, ter mais qualidade. E a gente passou a leitura da Bíblia, né? Ele vinha com pergunta que eu olhava para a esposa e falava, e aí? Você explica ou eu explico? Então foi muito interessante ali. Nós temos aqui 4 realidades diferentes, né? Nós temos o Cadu, que é pai de 2 garotos de quantos anos? 8 e 6. 8 e 6. O Luiz, que é pai de 17 e 5. 17 e 5. Eu sou pai de adolescentes, né? Uma tem 17, outra tem 15. E está aqui o Vitão, que não é pai de ninguém ainda. Que vai ser pai de 10. Está se preparando, está estagiando ainda, né? Nessa fase. Mas, Vitão, como é que tem sido para você também essa questão da quarentena, né? Como é que tem sido essa interatividade com a sua família, com os seus amigos? Como é que tem sido esse tempo? Aquele clichê, né? Que, tipo, aumenta as brigas dentro de casa, né? Aumenta a discussão, porque tá sempre junto, muda a realidade. A questão da minha rotina não mudou muito, né? Porque eu trabalho na rua, né? Quando as pessoas me chamam para cortar o cabelo. E eu vivo muito aqui na igreja, né? Então, casa, igreja. Então, meio que a minha rotina em si não mudou muito. E uma coisa boa que eu tirei, que eu aprendi, é que eu tenho muito tempo para buscar Jesus. Tenho muito tempo vago para buscar Jesus, que quando eu podia estar livre para estar onde eu quiser, na hora que eu quisesse, eu não enxergava. Agora eu enxerguei que eu tenho muito mais tempo para estar com Jesus. Eu acho que isso também foi um grande achado, né? Porque, principalmente na minha rotina, né? A minha rotina é um pouco mais pesada, eu trabalho 9 horas por dia, né? E 6 dias por semana. E esse tempo de quarentena me arrastou muito para essa questão de estar mais próximo de Deus, de estar mais próximo do meu tempo de leitura, meu tempo de devocional. Eu percebi que eu criei uma afinidade muito maior ainda com o tempo de oração, que é muito importante, principalmente nesse tempo, porque sem fé é impossível nós atravessarmos os momentos difíceis. A fé é o combustível que nos leva a atravessar qualquer quarentena, qualquer crise financeira, seja ela qual for. A fé é o combustível que nos leva a vencer tudo isso. Não é mesmo? Eu tenho uma experiência bastante interessante, que é o seguinte. Mesmo antes de vir para Bertioga, que tem 10 anos que a gente está aqui, eu sempre trabalhei também com um horário bastante
puxado, né? Pelo menos umas 8 horas por dia. Quando eu estava morando em São Paulo, ainda tinha o agravante do trânsito, que você demora em média 1h30, 2 horas para ir, mais 1h30, 2 horas para voltar. Então você passava aí, 12, 13, 15 horas às vezes fora de casa. Só que, quando eu chegava em casa, o tempo que eu tinha com a Adriana e com o Henrique, a Mariana tem só 5 anos, então a Mariana ainda não era, né, integrante da família naquele momento. Mas o tempo que a gente tinha, a gente se bastava. Era muito interessante isso, porque a gente tinha relacionamento com as pessoas, mas o nosso tempo ali, mesmo que fosse aquele tempo de ficar quietinho, sentado no sofá, a gente próximo ali um do outro, a gente sempre se bastou. Aquilo satisfazia a gente. Então a gente não tinha muitas outras necessidades. Nós saíamos sim, eu gosto de passear, mas sempre esse tempo, eu sempre zelei muito por esse tempo. E quando nós viemos para Bertioga, eu tive um acréscimo dessa rotina de trabalho, às vezes de atividade. Até aqui na igreja, né, quando chegamos, a igreja era bastante pequena, a gente tinha que fazer bastante coisa. O pastor Fred já não deixa a gente ficar mesmo à toa. Então, quando a gente chegou, ele já pegou e já queria pôr a gente tudo quanto é coisa para fazer, para ajudar. Então, aquela rotina ela foi acrescida de uma série de atividades. E aí eu percebi, assim, que naquele momento, aquele núcleozinho que a gente tinha em casa, ele se expandiu bastante com outras pessoas. A gente também tinha contato com as pessoas em São Paulo, mas São Paulo, às vezes, por conta de distância, trânsito, sempre dá problema. E aqui você não tem esse problema do trânsito. Aqui você passa 20, 30 quilômetros em 15 minutos e já está em casa. Então, dava para marcar muita coisa. E a gente começou a expandir esse relacionamento assim, diário. Então, a gente estava junto com as outras pessoas, mas era fácil porque a gente também estava junto ali, o nosso núcleo sempre estava junto com as outras pessoas. E aí veio esse momento da quarentena, veio esse momento do isolamento social. E a gente voltou para esse núcleo, Voltamos para esse núcleo. E agora já com a Mariana. E o Henrique estava numa fase agora que ele estava trabalhando. E aí ele saía então de manhã para ir para a escola, aí saía da escola, chegava em casa, almoçava e já corria para o trabalho. E ele estava lá com os amigos às vezes, saía direto do trabalho para ir ver um amigo, ficar ali na beira da praia. E ele estava começando a chegar muito tarde em casa, às vezes, esse tipo de coisa. E quando entrou o isolamento, ele foi alguém que abraçou o isolamento de uma forma muito radical. Eu falo que ele não sai de casa para nada a não ser jogar o lixo. Ele saiu comigo umas 2, 3 vezes para o mercado e foi comigo na casa da minha mãe, só essas coisas assim. De resto, ele ficou em casa. E o que eu percebi foi que nesse período da quarentena, o relacionamento com ele melhorou demais. Com o meu filho é de 17 anos. Então melhorou muito, porque eu acho que essa vivência com os amigos, esse distanciamento que a gente tinha por conta da rotina de trabalho, de estudo e aí outras atividades, estava gerando um pouquinho de dificuldade, porque por mais que a gente esteja junto, não era com a mesma quantidade de tempo, qualidade, porque a gente sempre queria estar fazendo alguma coisa. E aí no isolamento, aproximou demais a gente, até o tratamento dele comigo, com a mãe dele, né, com a Adriana, com a minha esposa, mudou bastante. Ele com a irmã mais nova, com a Mari tem 5 anos. Então, imagina as brincadeiras de uma criança de 5 anos, você que tem um de 8 e de 6, com outro de 17. Então, até o relacionamento, porque ele brinca com ela, assim, chama ela de chata e tal, mas eles estão se tornando grudes um com o outro ali. A gente percebe, por exemplo, ontem que nós viemos na igreja, eu e a Adriana, ela fica com ele. Aí ele está mandando foto para a gente, durante o culto, dos dois, e a gente tem que olhar, porque como estão 2 crianças em casa, embora ele tenha 17 anos, ele não é o responsável absoluto sobre a Mariana, então a gente tem que ficar meio de olho. E aí aquelas fotos, e aí você percebe que eles estão lá se entendendo, os dois. Ela, um furacão, e ele querendo tranquilidade para assistir uma série, alguma coisa, e ela puxando e mexendo com ele, mas foi muito bom nesse sentido. Então o isolamento nesse sentido trouxe a gente para uma proximidade. Gerou foi muito tempo boa. de qualidade. De qualidade comigo, ainda que a gente não, até por conta da diferença de idade, ele está com alguns interesses de adolescente, e todo pai que é pai de adolescente sabe que nessa fase 17, 18, dos 15 em diante, eles têm uma tentativa de muitas descobertas. E a gente sempre vem com tesoura, né? Então,
gera meio que uma resistência de estar sempre junto, porque, se eu quero fazer qualquer coisa, ver qualquer coisa, falar qualquer coisa, o meu pai está ali e meio que serve de um farol para mim, do que pode e que não pode. Então, quer criar esse distanciamento, mas no isolamento não teve como. Então, mesmo na conversa do computador, que ele está ali com os amigos, quando está jogando, está ali, porque minha casa é um ovinho, então está ali na porta do meu quarto, até de noite, às vezes tem que abrir a porta ali, dá uns berros com ele, fala baixo aí que a gente quer dormir. Mas aí está tudo bem, está ali dentro, ficou ali guardado. Que bom, né? Uma coisa importante até para o pessoal que está em casa, né? Esse momento de qualidade, ele é extremamente importante para a família, né? Eu percebi na quarentena que nós, nas primeiras semanas, eu lembro que até a gente trocou um áudio sobre isso, né, Cadu? A gente começou a retornar a atividades que nós não fazíamos antes, né? Então nós fomos brincar de Uno, brincar de baralho com a molecadinha, brincar bolinha de gude. E isso foi muito interessante, que trouxe para nós também uma infância que uma lembrança, né, de um tempo que até só a gente vai falar aqui ainda de alguns pontos que às vezes negativos, né? Mas acho que o nosso foco maior vão ser nos pontos positivos, né? Sim, claro. Porque se a gente levar para o lado da dificuldade, realmente houve. Mas olha quanta coisa boa, cara. A gente teve não, e estamos tendo a oportunidade de aprender, de resgatar, de melhorar, né? É interessante, né? E eu tenho mania de dormir de short e camiseta, né? E aí, tá friozinho, a gente bota na criança meia, calça, blusa de frio. Porque de madrugada eu sou aquele pai que, eu acordo 3 vezes na noite, vou lá dar uma olhadinha, ver se está descoberto e tal. Então, eles se descobrem, eu vou já... e eles não gostam de dormir cheio de roupa. Aí um dia eu cheguei em casa, né? Tomei banho e tal, eles tomaram banho, aí a mãe falou assim, olha... me deu um cutucão assim, falou assim, olha, quer dormir igual o pai. Aí tá os dois, de camisetinha, de short. Ainda que nós tivemos umas noites boas aqui de calor. Sim, nossa, não. Frio mesmo é uma noite ou outra, né? Uma noite ou outra. Mas a questão, né, de realmente os filhos, eles olharem pra gente, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Como espelhos mesmo, né? Em atitudes, em postura, enfim, em tudo, naquilo que a gente vai falar, né? Papai, você tá bravo? Não estou bravo, filho. A gente está só conversando aqui, né? Então, como espelhos mesmo, como é isso importante. E agora a gente está, né, com muito tempo próximo dele. Então, eles vão prestar atenção em tudo, né? Bastante tempo. E o interessante é que a gente passa mais tempo na mesa do que em outro lugar, né? Isso aí. E a mesa, ela tem o poder de estabelecer, ela tem o poder de trazer para perto, de trazer a comunhão, de trazer a intimidade. Então, às vezes, nós discutimos assuntos tão corriqueiros na mesa que em outro tempo, pela nossa correria, o nosso momento de trabalho e rotina, nós não teríamos, né? De estar ajustando, estar alinhando essas situações. Então, um dos momentos que nós precisamos realmente ter também é a mesa. Como é que é lá na tua casa, Cadu? Lá, antes da pandemia, o nosso momento era mais no café da manhã, era o momento que realmente a gente, né, acordava cedinho, era o nosso tempo junto, o café da manhã. E aí a gente saía para trabalhar, né, os dois autônomos, e as crianças, ou no início ficavam com a minha mãe ali, e no segundo momento, escola. Agora a gente tem bastante tempo, né? O primeiro mês ficamos em casa, eu hoje já estou trabalhando num tempo maior, a Willy mais em casa, né, com as crianças, mas o café da manhã ainda é um dos momentos onde nós estamos sentados ali, né? Geralmente na janta também, é outro momento que a gente senta. O pequeno, quando a gente chamava para orar, para fazer oração, para agradecer a Papai do Céu ali, ele não falava nada. Ele tomou a frente. Você acredita? O pequeno, quando a gente fala em oração, ele é o primeiro. Eu começo, né? E então, eu fico muito feliz com isso, porque parece que a gente está acertando um pouquinho ali, né? Está começando a acertar com eles. Está exercendo o sacerdócio na íntegra. É isso aí. E a oração dele é assim: Papai do Céu, acabe com o coronavírus, que não morra mais ninguém, em nome de Jesus, amém. E aí um dia, na primeira oração dele, né, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, é isso aqui. Nós, como
como líderes do lar, como sacerdotes, como pais, né? Como aquele que vai cuidar, nós focamos muito na situação, né? E isso nos traz, às vezes, uma angústia, né? Um medo, enfim. E ele falou assim, olha, eles sabem tudo o que está acontecendo, só que eles não focam nesse problema. Eu falei, opa, aí a chave, né? Você vê como, eu falo, né? Falou de mim, mas eu creio que o pessoal que está ouvindo, está nos assistindo, vai falar assim, pô, isso acontece comigo também, né? As crianças influenciando a gente ali, né? Oh, né? E o nosso foco realmente, naquele momento, fala assim, o nosso foco tem que estar em Cristo, né? Tem que estar e as coisas vão logo, logo voltar ao normal, se ajeitar, né? Graças a Deus. A gente já tem também esse costume principalmente nos momentos de refeição. Em casa funcionava muito melhor com relação ao jantar, porque o horário da manhã a gente acabava tendo aí uma dificuldade. O Henrique acordava mais cedo, tal, porque tinha que levar para a escola. Então, o café da manhã não funcionava muito para a gente como mesa. E sim o horário da janta. Na verdade, o horário a partir do momento que eu chegava em casa. A Adriana também está trabalhando agora, então tinha que ser mesmo o horário que a gente estivesse em casa. Mas é interessante que, desde cedo, a gente incutiu neles também esse hábito de orar na hora do alimento, para agradecer pelo alimento. E às vezes até a própria Mari, também com 5 anos, ela acaba estendendo os motivos de oração na mesa. E ela foi incentivada justamente pelo Henrique, porque a gente fala, Henrique, tua vez, vai orar. Aí ele quis dar uma brincada com ela uma vez, aí ele começou a orar, estendeu os outros motivos de oração. Ela já ora de noite, todos os dias, né? Graças a Deus ela também adquiriu o hábito de orar. E ela já orava pelos primos, orava até pelos cachorrinhos lá. Tem até um cachorrinho do meu sogro que já está passando do tempo, né? E aí quando a gente vai lá, a mulher do meu sogro fala, não ora mais por ele não, porque senão ele não morre mais. Você fica aqui sofrendo, Mari. Você fica orando pelo neguinho, o neguinho não morre. É muito interessante. E aí ela até brinca também. Então, às vezes, a gente tem aquele negocinho da mesa de brincar, né, na hora de orar. Aí fica um empurrando para o outro. O Henrique empurrando para a Mari, e a Mari empurra para ele. Não, é o irmão, não sei o quê. Mas é muito interessante. E assim, não exatamente a mesa física, mas a mesa no sentido de você sentar e poder conversar. E o que a gente percebe é que a Mari hoje, ela tem muita curiosidade a respeito da palavra. E tudo aquilo que ela manifesta como curiosidade, a gente alimenta. Claro, já existe um roteiro, às vezes, que é transmitido, até por conta da escolinha. Eles têm o convívio aqui, então eles chegam, às vezes, perguntando a respeito de personagens, a respeito de histórias específicas. Mas a Mari já tem o costume de pegar algum livrinho e querer levar para a cama. Tem vários livros, mas ela tem, assim, muitos deles que são aquelas histórias bíblicas menores. E aí, ali, às vezes, a linguagem está um pouquinho simplificada demais, a história, ou a linguagem não é adequada para a idade. E aí você precisa dar aquela enfeitada na história para poder complementar. E ela gosta, porque eu gosto de contar a história e, às vezes, fazer a sonoplastia, contar. Então, ela fica muito empolgada com aquilo. E ela quer, depois que ela ouve a história, reproduzir a mesma história para mim. E é legal por conta disso, porque ela conta, e aí depois ela fala que sonhou, aí depois ela fala o que o Papai do Céu falou para ela, ela quer contar o que Jesus falou para ela, e a gente dá atenção, porque às vezes vem mistério no meio. Viu? Olha que interessante, né? Como a influência paterna, ela traz na vida da criança um grande poder, né? Desde querer vestir o mesmo pijama, desde querer replicar a mesma fala do pai. A influência da paternidade ela é muito importante no meio da família hoje. Né? Hoje ela ainda tem a sua posição crucial, embora em muitas famílias, né, dentro da sociedade, nós temos observado que essa figura ela tem se desmanchado. Né? Mas nós precisamos reiterar isso no meio da família cristã, no meio das pessoas que estão ao nosso lado, que essa figura paterna ela precisa brilhar no meio dos filhos, né? Para que eles tenham esse poder também de repassar, de pegar o exemplo que arrasta e levar para as gerações futuras. Aproveitando que o Rony já está com a palavra, pontos negativos, né?
Fala alguns pontos que você acha. A gente vê assim, a gente fala da situação financeira, né? Claro que muitos passaram muitas dificuldades, ainda passam, mas a gente tem um povo muito caloroso, né? A gente tem um povo muito solidário. E é impressionante como a gente vê uma situação aqui, né, agora da pandemia, mas teve lugares que precisavam, né, que destruiu barragem, e você vê ali o povo, né, o povo ajudando, sendo solidário. E no meio de pandemia, enquanto uns passam necessidade, outros explodiram de trabalhar, de ganhar dinheiro, né? Algumas áreas, né? O que você pode... Eu acredito assim, que o maior índice de negatividade dentro da pandemia, ela foram nos primeiros dias. Porque a sociedade ela não estava preparada para receber isso, né? Foi uma situação que veio de surpresa e pegou todo mundo de surpresa. De repente, da noite para o dia, você já não podia mais estar no seu trabalho, você não podia mais ir na mercearia sem máscara, e até você se adaptar para essa situação, né, você teve muitas dificuldades, né, você teve que realmente mudar a sua rotina, e mudar de rotina ela é uma coisa difícil, não é fácil para a gente. Então, o sofrer da pandemia, eu acredito que nas primeiras 3 semanas, muitas pessoas questionando o que seria, como é que seria, meu trabalho, como é que vai ser, né? Mas o que nós assistimos? Nós assistimos no decorrer da pandemia um favor de Deus extraordinário sobre as nossas vidas. Teve muitas pessoas que realmente... Eu lembro que quando começou a pandemia, foi um período que nós também arrecadamos muitos alimentos aqui. E nós conseguimos alcançar muitas pessoas que estavam em situação de necessidade. Então, até os pontos negativos se tornaram positivos dentro da pandemia, porque a igreja ela teve o poder de se mover nesse sentido, né? E suplantar essa negatividade, né? Os demais testemunhos, milhares de testemunhos que nós ouvimos aí durante a pandemia foi que, poxa, eu achava que ia ser de uma forma e eu estou enxergando de uma forma diferente, né? Então, o que veio de bom na pandemia? Cara, a nossa fé ela foi aumentada. Ela foi calibrada, né? Quem passar por enxertada, passou por esses 120 dias que nós já estamos, né? Da pandemia, mais ou menos 120 dias, eu tenho certeza que a gente vai estar ainda pisando muito mais alto do que nós andávamos, carregando muito mais coisa. Uma das coisas que eu tomei para mim, inclusive nas minhas orações, eu acho que isso deveria ser de uma forma geral, né? Só que Deus usa momentos e situações para você ser lembrado daquilo que precisa ser feito. E sim, a gente fica aflito por conta de trabalho. Comecei a trabalhar a tempo parcial, às vezes sem nada em vista, aparece alguma coisa, você faz e assim vai. Então, gera esse momento de aflição da questão financeira, gera um momento de aflição da questão da doença, o medo de você contrair, contaminar alguém. Inclusive, eu contraí a Covid e fui curado, tá? Deixa eu dar o testemunho aqui, que eu passei pela Covid assim, uma semana ruim, não tive complicação nenhuma, graças a Deus, e fui curado. E aí, a questão eu começava a orar a respeito de determinadas situações, não só pela minha vida, pela minha família de uma forma geral, minha mãe, meu irmão, meus parentes, e aí as pessoas também aqui, ministério, aquilo isolado, igreja fechada, as pessoas com dificuldade, tudo aquilo. Então a gente começa a orar, e aí veio um sentimento muito forte no meu coração, numa das madrugadas que eu estava lá, né, jogado no chão, chorando, porque isso também aconteceu durante a pandemia bastante. E aí Deus falou muito forte no meu coração a respeito da soberania dele. A respeito da soberania de Deus, em detrimento do que estivesse acontecendo, ele era soberano sobre todas as situações. E ele falou bem forte que eu orasse a respeito do alinhamento dos meus sentimentos com os planos e projetos que já existem por parte dele. Porque se ele é Deus, e a gente sabe que ele é, e que ele é perfeito naquilo que ele planeja, naquilo que ele tem como controle sobre as nossas vidas, então o meu sentimento, ele deveria ser alinhado ao projeto de Deus que já existe, que já é o melhor, que já é o caminho que Deus tem preparado.
Então, assim, mesmo em meio, às vezes, a um sentimento de angústia, de aflição, de temor pela vida dos outros, pela minha, e situações assim, Deus vem e traz, até que, mesmo parecendo algo muito duro, muito pesado, porque você fala da soberania, é como se você dissesse assim, então você tem que se conformar. Não, não é questão de se conformar, mas é Deus trazendo para você, a minha soberania, ela é um ato de amor pela tua vida. Essa que é a diferença, é enxergar com esses olhos de fé. A minha soberania, independente do que aconteça, é um ato de amor pela tua vida, pela tua família, pelo meio que você está e pelas outras pessoas todas que você conhece. E pelas que você também não conhece. Glória a Deus. Saiu várias pregações aqui. Já nasceu, né? Estou sentindo aí que você está recebendo aí, eu também estou carregando aqui. O Jesus. pastor Fred está lá só anotando, hein? Só anotando, né? Já sabe quem vai ser. Vou me esconder durante um mês. Os próximos aí no trilho, né? Foi muito interessante, estava conversando em casa com a esposa, eu teve conversa, Foi, hein? foi. Nossa, mas tem sido um tempo maravilhoso mesmo, tudo que o Luiz acabou de falar, eu assino embaixo e eu creio muito que realmente Deus está no controle de todas as coisas, né? Ele é o dono de tudo, é o que nós cremos, né? Ele está no controle de todas as coisas. E nós que temos, né, responsabilidades na igreja, ministérios, né, pessoas que nós acompanhamos, né? E aí no comecinho ali foi bem difícil, tudo parou, né? E como é difícil você se adaptar a acompanhar pelo WhatsApp, né? Online. E as coisas foram se alinhando e foi dando certo depois. E a gente conversava muito sobre liderança, né? Sobre como liderar, como fazer, né? Lá. E aí as coisas foram indo, foram acontecendo. E há poucos dias agora atrás, né, nós chegamos num culto, eu e a Willy sentadinha ali atrás, e o irmão chegou e sentou do nosso lado assim, e falou assim, meus irmãos, vocês podem me falar algumas características de um líder? Aí eu falei, meu Deus, que difícil, né? Parece tão fácil, né? Você já pensa no líder aquele que delega, é aquele que organiza e tal, direciona, né? Você já pensa difícil, sei lá. E eu falei, meu, que difícil. E aí ele falou 4 coisinhas, né? E para fechar uma quinta, que seria o esforço, o ânimo, a coragem, a perseverança e a oração. E aí a gente leva, na verdade, quando a gente fala em liderar, a gente leva para a nossa vida. A gente leva para dentro da nossa casa, né? Quando ele falou, eu me vi aconselhando meu filho. Sabe? Eu tenho que ser aquele cara que traz ânimo para o meu filho. Aquele cara que não vai parar, aquele que vai ser perseverante, sabe? Eu falei, nossa, que profundo foi, né? E como a gente tem aprendido isso dentro da nossa casa, né? Eu acho que, se alguém me perguntar agora, o que é ser um líder e alguma característica, acho que eu já vou saber responder, né? Já está afiado. Mas é demais. Eu acho que dá para resumir em uma palavra. Perseverança, porque é perseverança na oração, perseverança no ânimo, perseverança no cuidado, né? É isso aí. A perseverança. E aí, até um pouco clichê, mas eu li isso e eu acho que é interessante. Perseverança. Se você separar a palavra, é per, que significa no meio de ou através de, severa. Então, o que é a perseverança? É você atravessar no meio de uma severidade. Uau! Então é isso, perseverança, é você ter aquela qualidade de, essa virtude, né? Na verdade é uma virtude, de permanecer firme em meio às dificuldades e aquilo tudo que se levanta. É isso aí. Então, perseverança. Não significa que somos de ferro e não vamos, né, passar por momentos de tristeza, abatimento. Eu recebi a ligação de um amigo semana passada e ele falou para mim assim, olha, quando você estiver ali meio abatido e tal, me liga, vamos conversar. E eu falei para ele, pode ter certeza que isso vai acontecer. A gente precisa andar junto, Precisa. não é verdade? Mas, porque é nessa hora que aquele amigo lá, o irmão ali, ele vai te trazer a lembrança que o Luiz acabou de falar aqui, né? Ó, persevera, Deus é contigo, né? Glória a Deus, né? Lembrando então aí que a perseverança ela produz uma coisa interessante na nossa vida, né?
que é? É a aprovação de Deus. A perseverança, ela promove a aprovação de Deus na nossa vida, que também é conhecida como experiência. Quando você olha para alguém, você vê assim, não, esse cara é experiente, não, esse cara ele recebeu a aprovação de Deus. Então ele andou alguns passos atrás, ele passou pela tribulação, passou pela perseverança, recebeu a experiência, e o que veio sobre ele? Esperança. Aí a palavra vem e conclui assim, quanto a essa aí não tem nenhum problema, não tem confusão, não tem guerra, porque o amor de Deus está derramado nela, tudo está resolvido. Então tudo que nós queremos transmitir nesta live, o Homens à Mesa, com os nossos amigos de casa, que você tenha esperança, que você confie no Senhor da sua salvação, no Cristo que está no controle de tudo, que Ele tem a melhor resposta para todos os momentos, Ele é a porta aberta, Ele é a porta fechada, Ele é a tempestade, e com certeza será um tempo de vitória que nós temos aí pela frente. Amém, Vitão? Tem mais uma aí? Então deixa Deus derramar a sua glória sobre nós aí. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lá, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E teu perdão é completo. Teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. E o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, e Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos então aí para as nossas considerações finais, nossas conclusões. Luiz Henrique. Eu acho que experiência da minha casa, embora todo o terror que a gente tenha visto com essa questão do isolamento social, não o isolamento propriamente dito, mas sim o Covid, a doença que forçou a realização desse isolamento social, eu tenho saldos positivos na minha casa. Muito mais positivos do que negativos. Assim, infinitamente saldo positivo em relação àquilo que tenha
acontecido de negativo. Talvez o negativo ainda, o medo, porque a doença ainda está aí, ainda algumas incertezas com relação a trabalho, algumas situações financeiras, mas Deus tem cuidado e Ele tem se mostrado o provedor durante esse período da pandemia toda. Ele tem se mostrado provedor e isso é o que Ele tem dito para a gente, para trazer tranquilidade ao coração. Então, assim, conclusões. O meu casamento está melhor do que já era. O meu filho se aproximou mais ainda da gente. A Mari, a Marianinha, né? A Mariana pequenininha, ela tem crescido nesse convívio com a gente, tem até gerado até um pouquinho de dificuldade com algumas coisas dentro de casa, né? Porque ela está começando a ficar muito mais próxima, né? E aí, então, o relacionamento lá em casa, a gente precisa até colocar alguns limites para ela, porque ela vai ganhando algumas autonomias por conta de estar vendo tudo ali, que a gente precisa colocar alguns limites maiores para ela, e isso constrange um pouquinho mais. Mas o tempo com Deus que a gente tem passado, o isolamento proporcionou a gente buscar mais a Deus, como o pastor Rony falou, tem liberado para a gente um tempo maior de adoração, um tempo maior de convívio, tem melhorado as brincadeiras, o tempo com as crianças. Então, é duro dizer isso, mas a Covid, né, o isolamento social, não quero dizer a Covid, né? Então, o isolamento que a gente teve, ele foi positivo na minha vida. Foi positivo. Por pior que tenha sido a situação aí fora, meu Deus, eu não quero jamais dizer que o mal que aconteceu aí das mortes, da situação, tenha sido bom, mas o isolamento, por isso que eu digo o isolamento e não a doença, mas o isolamento em casa, ele proporcionou um tempo de qualidade com a família, um tempo de qualidade com Deus, um tempo de qualidade na mesa. Amém. Você, Caduzão? Sei que tem um pessoal que está nos assistindo agora, alguns são casados, com filhos, né? Outros são solteiros. E eu queria lançar um desafio aqui para eles, né? Se você aí que está em casa não tem o hábito, ou não tem tido um tempo de oração, né, em família, eu queria você, como líder da sua casa, como homem, o sacerdote do lar, que você convidasse a sua esposa, os seus filhos, para ter um momento de oração, né? Se às vezes você não sabe ali o que falar, que você coloque um louvor e fique em silêncio por alguns minutos. Se você é solteiro, né, mora sozinho, tire esse tempo, você e Deus. Se você não sabe como falar e como orar, mesmo sozinho, fique um tempo em silêncio, coloque aquele louvor. Eu creio que milagres vão acontecer na tua vida, né? Esses milagres vão vir através de uma paz que a Bíblia fala que excede todo entendimento, né? Essa paz que eu coloco nas minhas orações pedindo ao Senhor que me direcione, né? Que me oriente ali, que me ensine, né? Que eu tenho buscado. Então eu gostaria de lançar esse desafio para você que está, né, nos assistindo, para que nós possamos intensificar isso também, que você tenha, permita, né? Se permita ter essa experiência com Deus, né? Quero dizer que foi um momento muito alegre estar aqui com vocês, né? Um bate-papo assim muito descontraído, muito verdadeiro, né? Trazendo algo que aconteceu com a gente, que ainda acontece, algo que nós temos aprendizado mesmo, né? O aprendizado que tem acontecido dentro da nossa casa, enfim. E um beijo para vocês. Até a próxima. Até a próxima. Meu amigo Vitão. Eu ouvindo vocês falando, né, só via duas coisas na minha cabeça. Que a Bíblia fala que tudo coopera, né, para o nosso bem. E Mateus, se não me engano, 6:22 fala que nós temos que olhar as coisas com bons olhos, né? Então, parece meio egoísta falar, olha para isso tudo com bons olhos, mas é assim que acontece, né? Deus, ele pega tudo aquilo que talvez aos nossos olhos vai nos atrasar e ele, como o pastor Fred pregou, né? Ele não desperdiça dor. Então, tudo aquilo que vem, talvez, para nos derrubar, é aquilo que nos torna mais forte, né? Quando nós estamos com Ele. Então, é isso aí. Que nós possamos entender que tudo coopera e ver as coisas com bons olhos. É isso. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou aqui com vocês agora para fazer um momento muito especial, que é o momento de dízimos e ofertas. E eu queria contar uma história para você. Uma história muito interessante. Eu estava lendo um livro de um homem de Deus, um pastor internacional, e ele contava essa história e eu acho ela muito apropriada, porque ela fala a respeito de semeadura.
daquilo que nós planejamos para a nossa vida como semeadura. E nós sabemos que o reino de Deus é um lugar para semear de forma abundante. Abundante porque aquilo que nós semeamos é o que nós vamos colher. E ele conta que determinado membro da igreja dele um dia chegou lá para ele, ainda era novo convertido, e disse: olha, pastor, eu estou fazendo aqui a oferta, né? Eu escutei falar que aquilo que você planta no reino, você recebe de volta, porque o Senhor é abundante. Só que no domingo passado eu fiz a minha oferta, o meu dízimo, e o resultado não veio como eu esperava. E aquele pastor disse para ele assim: meu irmão, você precisa aprender que aquilo que você semeia no reino, ele tem um tempo para crescer. Não é imediato. As coisas de Deus não são instantâneas, ainda que Deus possa fazer de forma instantânea nas nossas vidas. Mas o coração tem que ser o de semeadura. E não aquele coração simplesmente de você receber algo de Deus, mas aquilo que você quer entregar para Deus com o coração sincero. E aí ele fala que para ensinar aquele membro, ele contou uma história, que é a seguinte. Ele pediu para que aquele membro imaginasse uma família lá em Israel. Uma família em Israel que passou pelo tempo severo do inverno e eles estavam comendo ali as suas rações, a alimentação muito restrita daquilo que eles tinham. E aquela dificuldade, eles estavam comendo todos os recursos que eles tinham se acabado. E aí então um daqueles filhos daquele homem pega e fala assim: pai, eu queria comer um pão, e não tinha um pão específico para comer lá o alimento. E aí então, um determinado dia, depois que o inverno está se acabando, começa uma grande chuva. Uma chuva muito forte, uma chuva muito abundante. E então os campos onde eles viviam naquela fazenda, eles são inundados. Aquele campo se inunda de uma forma que ficam parecendo lagos. Parecem lagos ali. Aí então o pai vira para aquele filho que tinha pedido para comer o pão e fala assim: vamos filho, a gente precisa plantar. E o menino, sem entender nada, vai com o pai até o celeiro. Chega no celeiro, o pai começa a pegar grandes sacos de grãos. E ele pega aqueles sacos de grãos e o menino fala: pai, nós vamos fazer o pão agora. E o pai fala para ele: não, meu filho, nós vamos plantar. Então aquele pai pega aquelas sementes e começa a lançar aquelas sementes naquele lago onde o campo dele era. O campo dele que estava inundado. Ele joga aquelas sementes e o filho fica sem entender nada. E o pai lança aquela semente e o menino queria comer aquelas sementes. E aí então ele não entende e vai embora para casa. Mas os dias vão se passando e aquela inundação começa a ceder, ela começa a recuar, o campo começa a secar. E aí então, depois de alguns dias, o menino percebe o milagre que tinha acontecido. Aquela semente havia germinado e assim tinha vários brotos naquele campo que antes estava inundado. E aí então o menino percebe tudo aquilo que o pai tinha feito. Porque logo aquela plantação, ela daria muito fruto. Aquele campo que tinha sido inundado, seria agora o lugar onde toda a plantação dele ia crescer. E lá em Eclesiastes 11:1, é sobre essa técnica de agricultura que Salomão está dizendo para a gente. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Então é isso, a gente olha para a semente, aquele menino estava com vontade de comer um pão diferente, quando ele vê aqueles grãos que eram para a plantação, que era o melhor que estava guardado, ele desejou comer, mas o pai dele, com uma lição muito preciosa, disse: olha, é assim que se faz. Ele lançou sobre as águas. E aí então, depois de muitos dias, ele pôde ver o milagre daquilo que Deus tinha feito, e aquilo que ele tinha como expectativa de semente, aquilo que ele tinha como expectativa de alimento, que era a semente da plantação, frutificou e eles puderam colher. Então que você tenha no seu coração isso. Você entenda aquilo que Deus deu para você como semente, e que você use essa semente como semente e não como alimento. Eu te desafio a entender o propósito de Deus para a tua vida e você lançar a tua semente no reino de Deus, porque ela vai frutificar. Eu tenho certeza que deve estar passando aqui embaixo agora os meios digitais para que você possa estar ofertando, dizimando na casa do Senhor. E eu queria, junto com você agora, orar para que o Senhor traga essa abundância, essa consciência para você, para a minha vida, para nós,
como alguém que precisa plantar no reino para poder não ficar aí perdendo tempo de comer a semente, mas ser abundante na obra, ser abundante em tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, em meio a todas as dificuldades que muitas vezes passamos, a respeitar as leis da semeadura que o Senhor instituiu. E nós não queremos, Senhor Jesus, que o nosso coração fique duvidoso, desejoso de comer a semente, mas sim obedecer a palavra, para que o Senhor traga a colheita, para que o Senhor traga a abundância sobre nós, em o nome de Jesus. Visita o teu povo, visita, Senhor, o celeiro daqueles que estão hoje em dificuldade, que o Senhor traga o alimento, traga, Senhor, a abundância sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Com certeza foi uma noite maravilhosa com vocês. Foi um Estar prazer. na mesa com esses homens de Deus aqui foi muito forte, muito intenso. E para você que está em casa, eu tenho uma palavra para o seu coração. A palavra de Deus diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você ainda não vê. Talvez tudo à nossa volta esteja nebuloso, mas pela fé nós alcançamos um tempo de muita bênção e de muita prosperidade. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero ordenar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Saúde plena e prosperidade do Senhor sobre a sua vida. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Um forte abraço e até o próximo A Mesa com Homens. Glória a Deus. Tchau. Foi um prazer estar aqui, viu, gente?